Bom dia, moçada! Eu sou o professor Eurípedes e eu estou aqui num novo projeto, um projeto maravilhoso do professor Veras. Olha aí, ó, estamos na aula de literatura na Universidade Leonel Brizola, um projeto novo para aquela galera que está a fim de passar no Enem e poder ter o seu tempinho de estudo para esse momento de 2016. Eu sou o professor Eurípedes Braga e hoje nós vamos falar do que pode cair de literatura no Enem. Então eu poderia divagar desde o quientismo, passando pelo barroco, passando pelo arcadismo, mas observando as provas do Enem, nós sabemos que tem um assunto que em todas as provas esse assunto vai aparecer. E que assunto é esse, moçada? Esse assunto é... Esse assunto é o modernismo. Então, por que estudar o modernismo? Muito simples, pessoal. Primeiro, eu te dou um grande motivo. O primeiro motivo é que cai sempre. O segundo motivo é que para você entender modernismo, você precisa entender as escolas literárias anteriores. Por isso, para a gente dar um feedback rapidinho, eu preciso recapitular uma característica apenas do modernismo, que vai pegar 22, vai pegar 30, vai pegar 45, ou seja, vai te ajudar muito. Os modernistas, principalmente os de 22, tinham a característica da ruptura com o passadismo. Então, Eurípedes, o que é ruptura com o passadismo? Todas as vezes que nós falarmos ruptura com o passadismo, você vai lembrar que o passadismo é a mesma coisa de eu dizer romantismo. E aí você vai ficar naquela dúvida, como assim os modernos rompiam com o romantismo? Ele vai romper com aquela visão da pátria perfeita, da nação perfeita, da mulher perfeita. E vai trazer essa ruptura no quesito do crítico, o nacionalismo crítico, uma visão avançada de Brasil, uma visão engajada de pátria. E a outra ruptura muito importante é a ruptura com o academicismo. E aí, quando eu falar ruptura com o academicismo, o que tem que vir à sua mente? Ruptura com os ideais parnasianos. Bem, e aí você vai dizer assim, Eurípedes não me ajudou em absolutamente nada. Então vamos melhorar da seguinte forma. Quando eu falar em modernismo, eu vou romper com aquela alienação romântica e vou romper com o exagero da técnica proposta pelos parnasianos. Ajudou? Beleza. Então você já tem metade do caminho totalmente pronto para entender o principal escritor que todas as provas do Enem. Então se você olhar em 99 caiu, se você olhar em 2001 caiu, se você olhar em 2006, na verdade, vocês devem perguntar, que autor é esse? Então a gente vai ter uma aula de quem? De Carlos Drummond de Andrade. E aí eu vou dizer mais. Carlos Drummond de Andrade estaria muito feliz, inclusive, de participar desse projeto. Sabe por quê? Porque o lema desse projeto é: venha fazer parte dessa nova história. Drummond era um cara que acreditava no presente, em fazer a diferença no presente. Por quê? Porque aí você começa a colher o quê? Os frutos no futuro. Então faça bem o presente. E essa é a nova proposta da Universidade Aberta Leonel Brizola. É que você estude e perceba que o presente vai transformar a sua visão de mundo. E essa era a visão do Drummond. Quando a gente lê Drummond, você pensa, poxa, o Drummond é aquele do meio do caminho tinha uma pedra? Sim, o Drummond é esse cara. O Drummond é aquele poeta que escreveu Quadrilha, João que amava Maria, que amava Raimundo? Sim. Mas aí nós vamos pegar um dos poemas mais famosos, que inclusive em 2006 caiu 4 questões do mesmo poema, que é o poema de 7 faces. Esse é o poema
mais famoso que a gente consegue entender o Drummond. E sabe o que é muito legal do poema de Sete Faces? É porque o Drummond, quando escreveu esse poema, ele nem perceberia e ele nem sabia que ele ia ver Primeira Guerra, né? Vivenciar na poesia a Primeira Guerra, vivenciar a Segunda Guerra pessoalmente, Guerra Fria, e Drummond vai viver até 87. Drummond viveu muito. Então a gente pode dizer que estudar o modernismo lendo Drummond, na verdade você está estudando todo o movimento moderno. Drummond pode ser estudado em 4 observações, com 4 fases. E essas 4 fases do Drummond representam praticamente o modernismo como um todo. Então, a gente precisa entender o que o Drummond quer ensinar quando você lê poemas simples. Então, nós vamos guardar a maior característica do Drummond, que é o quê, pessoal? O poder da transformação do coletivo. Então, essa é uma característica que permeia praticamente todas as obras do Drummond. Drummond acreditava que se você sozinho tentar mudar, você não muda. É importante você mudar sozinho, mas você precisa aliar-se, você precisa ir de mãos dadas. Vários poemas do Drummond mostram que sozinho a gente fica totalmente desarmado, sozinho qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar. Né? Você marcha, José. José, para onde? Exatamente por quê? Porque José está sozinho. E aí o Drummond fala assim, ó, vamos de mãos dadas. Essa capacidade de transformação do coletivo era o que Drummond pregava enquanto poesia. Que não adianta você pensar em transformar se você não se aliar a outra pessoa, se você não perceber e não dividir a sua ideologia. Por isso, quando a gente fala em Drummond, você não pode perder de vista essa capacidade de transformação do coletivo. E aí no poema de Sete Faces tem um verso que praticamente resume toda a produção de Drummond nessas 4 correntes, que diz assim, ó, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria a solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Olha só que profundo, tá vendo? Ó? E aí a gente começa a observar o que o Drummond quer dizer com a poesia. Tá vendo? Ó? Se eu me chamasse Raimundo, seria apenas uma rima. Então observe que ele está querendo dizer um aspecto muito importante, que é a poesia não é feita só para ser bonitinha, né? A poesia não é feita só para rimar, mas a poesia é uma ação. A poesia representa algo que pode transformar. E aí a gente coloca a segunda grande característica, que é o poder da ação. Da ação o quê, pessoal? Poética. Então, o Drummond percebe o seguinte, pessoal, conte pra mim, qual que é mais fácil? Você estudar 2, 3, 4 ou um poema, o poema de Sete Faces do Drummond, ou você pegar um romance de 300 páginas, 400 páginas? Você já sabe a resposta, né? É muito mais fácil ler poesia, mas cuidado com esse muito mais fácil. Você precisa entender que ler poesia é um momento de degustar, de filosofar, de pensar, né? E o Drummond é muito interessante, por quê? Porque o Drummond é igualzinho você aí, ó, que está sentado nessa cadeirinha querendo mudar a sua vida. Drummond vindo de uma cidade pequena, uma cidade de Itabira, né, no interior de Minas, ele poderia simplesmente ficar lá quietinho e dar continuidade no legado de qualquer cidade do interior. Mas Drummond era um cara visionário. Drummond enxergava que é possível você primeiro mudar o mundo? Não. Primeiro você tem que mudar você e acreditar que você faz a diferença. E a partir do momento que você faz a diferença, outras pessoas vão começar a acreditar em você. E aí o Drummond percebia que ele tinha que sair dali de Itabira, que aquele mundo de Itabira era importante? Era, mas que ele precisava de buscar novos horizontes. E aí o Drummond vai naturalmente se tornar o Drummond que a gente conhece. Mas o Drummond sempre demonstrou que é muito importante valorizar o quê? De onde você vem. Por quê? Porque aí você vai sempre se lembrar
qual foi o mundo que foi transformado por você? Então, Drummond tem um grande apego à família, um grande apego à cidade de onde ele veio, porque ele vai perceber o quê? Eu preciso entender o mundo que eu vivo, eu preciso saber onde eu estou para dizer, eu não quero mais isso. Então imagine você agora, estudando para o Enem, você vai falar assim, ó, eu não quero mais essa minha vida, eu quero melhorar. E Drummond é exatamente o escritor que está em todas as provas. E aí você me pergunta por quê? Tá aí, ó, a resposta muito clara. Você não quer transformar a sua vida? Você não quer ou terminar o ensino médio via Enem, ou você não quer entrar num projeto social, seja o FIES, seja o Pronatec, seja a Escola Sem Fronteira, ou até sair do Brasil? Por isso você está aí, ó, nessa cadeira sentado, estudando, e por isso o Drummond é um dos escritores favoritos do Enem. Por quê? Porque ele diz que você precisa se aliar-se, você precisa conhecer outras pessoas que também acreditam no poder de transformação do coletivo. E aí o Drummond ainda vai mais longe, por quê? Porque até então, para os parnasianos, lembra lá a ruptura com o academicismo? Para os parnasianos, bastava o poema ser bonitinho, ter uma estrutura, ser um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, né? Que estava bom. Drummond disse, não, eu preciso ir mais longe, eu preciso dizer coisas importantes. E aí eu retomo novamente a frase que está lá, a estrofe que está no poema de 7 faces, quando ele fala o quê? Mundo, mundo, vasto mundo. Opa, ó, então o mundo é para ser desbravado, o mundo é vasto. Se eu me chamasse Raimundo, ó, Raimundo, tá vendo? Ó? Ele juntou a palavra e criou uma rima. Seria apenas uma rima, não teria uma filosofia, não seria a solução. Mas o mundo, o primeiro mundo a ser desbravado, qual é? O meu coração. Por isso que ele fala que é muito complexo você entender o que passa na sua cabeça, mas é o primeiro grande fantasma a ser vencido, esses fantasmas que estão dentro de você. Por isso que a gente estuda Drummond de uma outra forma. Então você já sabe que é o poder da transformação do coletivo e o poder da ação poética. Aí o Drummond vai fazer o seguinte, para ficar mais fácil, nós estudamos o Drummond da seguinte forma. Seria desdobramentos do eu. Então você vai olhar que algumas dessas questões do Enem sempre vai aparecer essa visão aqui. Porque agora você já sabe que Drummond tem um mundo vasto a ser desbravado, começando pelo mundo do seu coração. E aí o Drummond colocou assim, ó, eu maior que o mundo. O que é isso, Eurípides? Eu maior que o mundo. É o primeiro estágio dessa transformação que a poesia, é o primeiro estágio que a transformação social precisa acontecer. É quando você percebe que o eu, o seu coração, é um mundo. Logo, o que se passa fora dele, nesse primeiro estágio, é irrelevante. Então, primeiro você se transforma. Por isso, Drummond fala que é o quê? Eu maior que o mundo. Então, nessa sequência, nessa perspectiva do Drummond, você percebe que ele vai falar de Itabira. Ele vai falar, por exemplo, Confidência de um Itabirano, onde ele vai comentar que a cidade é feita de ferros, é uma cidade mineira, né? A cidade dói porque está na fotografia, então ele conta que Itabira é uma cidadezinha qualquer. Então, por exemplo, tem um poema Cidadezinha Qualquer que ele fala assim, ó, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham, eita vida besta, meu Deus. E aí quando você passa, eita vida besta, meu Deus, é porque ele começa a perceber que a rotina da vida dele tá ali, ó, todo dia a mesma coisa, todo dia ele faz tudo sempre igual. Ele precisa mudar, ou ele precisa entender esse mundo. Por isso você precisa valorizar o seu mundo, sim, porque é reconhecendo o seu mundo é que você vai passar para o próximo estágio. Qual que é o próximo estágio? Eu igual ao mundo. Opa!
Já começa a fazer sentido, não faz? Claro, você começa a perceber que o problema que você passa na sua casa de dificuldade de estudo por questões de trabalho, ou dificuldade de estudo por questões familiares, ou dificuldade de estudo por questões financeiras, o mundo passa pelos mesmos problemas, é ou não é? O país está com problema financeiro, mas segue, né? O mundo está com problema, crise hídrica ou problema climático, mas a vida segue. Opa, a vida segue também é um poema do Drummond, né? E aí você vai observar que existe o micro-realismo. A sua vida, as suas experiências, elas representam grandes experiências que o mundo também vive. E, no entanto, o mundo não espera acontecer, as coisas acontecem naturalmente. Aí você entende que o seu mundo não é diferente do mundo do outro. Aí você vai lembrar daquela característica. Lembra do poder de transformação do ser humano? Opa! E aí você entende que o seu problema é o mesmo problema que o seu vizinho passa. Então qual que é a melhor forma de você resolver esse problema? Juntando os dois mundos. O seu mundo interior é o vasto mundo, com o mundo do vizinho. E aí vocês conseguem procurar uma solução junto. Olha, Drummond no segundo estágio. E aí sim, aí vem o estágio, o que nós vamos chamar de epifania, o momento de transformação, quando você percebe, é o quê? Ó, eu menor que o mundo. Aí você percebe a dimensão do seu problema perto do que o mundo precisa. E aí você não vai ficar se culpando, né, porque você não conseguiu. Muito pelo contrário, você vai valorizar o que você conseguiu. E aquilo que você não conseguiu, você vai perceber que precisa ser adquirido. E aí onde você se torna pequeno, dentro de um mundo, de um vasto mundo. Tá vendo um estágio? Aí você percebe que os seus problemas são facilmente superados. E aí o que você precisa fazer? Você precisa fazer a diferença para o mundo. E aí é por isso, volto, né, a estrofezinha do poema de Sete Faces. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria a solução. É ou não é? Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Percebeu, Drummond? Então, fica muito simples você entender Drummond como é um poeta que acreditava na transformação. É um poeta que acreditava que as palavras podem mudar. Então, se você se sentiu tocado com Drummond, você já sabe que você vai matar muitas questões do Enem, porque o Enem é uma prova que acredita que é possível mudar a sua realidade. E não há motivo para escolher um escritor, né, que não tenha esse propósito. Então, Drummond acredita que você pode mudar o seu mundo e você pode fazer parte dessa nova história junto com a Universidade Aberta Leonel Brizola. Então, eu sou o professor Eurípides Braga, professor de literatura, e hoje foi uma aula de Drummond para o Enem. Ótima prova para vocês, pessoal!